Olá, hoje vamos aprender como cadastrar um produto com etapas no SW. O que seria um produto com etapas? Seria um produto quando eu escolho o produto principal, por exemplo, escolho um cheeseburger, ele me pergunta na sequência qual pão, depois qual hambúrguer, depois se vai ter adicionais ou não, me permita definir quantos itens eu posso escolher, mínimo e máximo. Então, isso são produtos com etapa. Para o nosso exemplo, vou pegar algo muito simples. Vou pegar um bauru e vou definir dentro dele que o cara escolha qual pão, se é pão francês ou pão de forma, e se o cara vai querer maionese padrão ou maionese verde, ok? Para isso, vamos primeiro acessar o produto principal. Então eu vou em cardápios, item, produtos. O Bauru já está cadastrado, né? Já foi orientado em outros vídeos como fazer o cadastro de um produto. Eu vou localizar ele aqui, então clico em localizar. Vou escrever Bauru e vou clicar duas vezes para poder editá-lo. Observem que não existe aqui em cima uma guia chamada etapa para eu informar que esse produto vai ter etapa ou não. Por que que não existe? Para isso acontecer, eu preciso vir aqui na guia PDV e dizer que esse é um produto combinado. Como é que eu faço isso? Eu clico no lápis para editar e marco que ele é combinado. Ao fazer isso, eu tenho a opção de salvar agora e vocês vão notar que abriu a guia chamada Etapas. É aqui dentro que eu vou colocar quais serão as etapas. Bom, outra coisa importante, antes de cadastrar as etapas, é que eu tenho que cadastrar os produtos que vão dentro da etapa. Por exemplo, eu não disse que vai ter que escolher se é pão francês ou pão de forma, que vai ter que escolher se é maionese da casa ou se é maionese verde. Ok, para fazer isso eu tenho que cadastrar esses produtos. Eu já cadastrei aqui. Então, eu cadastrei os pães, pão de forma e pão francês. Importante observar que esses produtos eles têm que estar marcados na guia principal como vendível, porque ele será vendível, mas tem que estar dentro de um subgrupo que esteja marcado para não exibir na tela de vendas. Por quê? Porque ele só é vendido dentro da etapa, ele não é vendido fora da etapa, ok? Então eu também cadastrei aqui as maioneses. Já estão cadastradas as maioneses da casa Maionese Verde. Agora, para fazer a montagem no nosso produto com etapas, o que a gente tem que fazer? Eu vou fechar aqui os produtos, eu vou vir aqui em etapas, então cadastro, itens, etapas, ele traz para mim as etapas que já estão cadastradas na minha base. Eu tenho algumas aqui, mas eu vou cadastrar duas novas. Então eu vou em cadastro, vou pôr o mais e vou escolher, vou definir o nome de uma aqui. Escolha o tipo de pão. Aqui, essa descrição ela é muito útil para os cardápios do NAU, do autoatendimento, né? Porque daí fica mais claro explicar o que é essa etapa. Então, eu poderia pôr aqui, escolha o tipo de pão. Vamos pôr mais fácil. Escolha se deseja pão francês ou pão de forma. Legal, está explicado. Feito isso, eu tenho que clicar no disquetezinho aqui para salvar essa etapa. Salvei a etapa. Mas só isso basta? Não, eu tenho que dizer quais produtos vão estar dentro dessa etapa. Eu posso fazer isso de duas maneiras. Se eu for fazer todos os produtos adicionais, por exemplo, eu poderia escolher um subgrupo adicional e todos os produtos adicionais apareceriam aqui. Isso é muito prático quando eu crio adicionais de lanche e vou ter que colocar em todos os lanches para não ficar pondo um por um. Neste caso, nós vamos fazer produto por produto, porque o nosso é muito simples. Então eu clico no mais e vou escrever aqui primeiro o pão de forma, ou melhor, pão francês. Vou dizer que ele não vai ter valor, porque não muda preço. Ele não vai ter valor também no NAU, nem no autoatendimento. É para exibir nos dois. Ok, vou salvar. E agora eu vou pôr o pão de forma. Pão de forma. Também não vai ter valor e eu vou simplesmente salvar. Ok, essa etapa já está criada. Então o cara tem uma etapa onde ele vai escolher o pão e pode escolher entre pão francês e pão de forma. Ok? Próximo passo agora é a gente criar a etapa para ele escolher a maionese, certo? Como é que a gente faz? A gente clica no mais e vamos escrever aqui
escolha o tipo de maionese. E aqui poderia escrever escolha entre maionese tradicional e tal, mas eu vou deixar esse descritivo mesmo. Vou clicar para salvar, vou vir aqui embaixo e vou adicionar os produtos. Então eu vou pôr a maionese da casa, que não altera preço. Bom, na verdade, a maionese, ela pode alterar preço, porque ela não é uma escolha, ela é como se fosse um complemento, né? Então eu poderia pôr um valor para alterar. Mas mesmo que eu coloque aqui, lá na hora que eu for colocar essa etapa dentro do produto, ele me permite também. Mas eu vou colocar aqui R$ 3, vou salvar e vou pôr a maionese verde. Vou pôr que essa custaria R$ 3,50 e aqui R$ 3,50. Então nós fizemos como se o pão fosse um... Opa, digitei errado. Se o pão fosse um item que você escolhe sem alterar nada. Ou seja, não é bem um adicional de produto. Porém, a maionese é um item que você pode escolher sem ela ou com ela, mas isso altera preço, tá certo? Legal. Feito esse processo, a gente já criou as etapas. Agora a gente volta para produto. Busca o Bauru. Clica nele 2 vezes para editar. Vamos na etapa e vamos incluir essas etapas. Qual etapa primeiro? Para ele escolher o pão. Então eu vou pôr lá o nome que eu pus na etapa. Escolha o tipo de pão. Legal. Essa etapa tem regra? Tem. Ele só pode escolher um tipo de pão e não pode escolher 2 tipos. Tem que escolher pelo menos um e não pode escolher 2. Então mínimo 1, máximo 1. Qual valor vai ter o pão? Nenhum. Qual a ordem? Eu quero que ele pergunte primeiro qual é o tipo de pão. E aqui ele vai falar se vai exibir onde, se é no PDV, no autoatendimento, no cardápio online, no cardápio digital, e se vai avançar automaticamente. Se eu marcar avançar automaticamente, quando eu escolhi um pão, ele já avança. Se eu não marcar, ele espera que eu dê o comando para avançar. Eu vou mostrar isso depois no PDV. Vamos salvar essa etapa e vamos incluir outra etapa. Agora escolha o tipo da maionese. Nós vamos pôr aqui mínimo que ele vai escolher é 0, porque ele pode não escolher nenhuma. O máximo que ele vai escolher é 1, para não ficar 2 tipos de maionese diferentes. Eu poderia definir um valor único para a maionese. Eu vou pôr aqui R$ 3,50. A ordem eu quero que seja 2 e também quero que avance automático. E vou salvar. Legal. Feito isso, o produto com etapas está criado. Vejam que eu posso ter muita criatividade e fazer várias situações, né? Fazer um kit onde o cara escolhe o refrigerante, escolhe uma sobremesa e assim por diante. Isso feito, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos acessar um PDV. Primeiro eu vou forçar a importação. Você sabe que a importação da web no sistema SW é feita automaticamente, mas ela leva um tempinho. Como eu quero que seja já, eu vou abrir o PDV, forcei a importação, vou abrir o PDV. Vou abrir no modo de venda balcão. Vou escolher lanches e vou lançar o Bauru. Observem que ao lançar o Bauru, ele já trouxe a pergunta: você quer pão francês ou pão de forma? Mínimo 1, máximo 1. Eu vou escolher pão francês. Vejam que ele já mudou para a próxima etapa, que é para escolher a maionese. E mínimo 0, máximo 1. Se eu clicar aqui na setinha de confirmado, ele não põe maionese nenhuma. Se eu escolher uma maionese, ele pôs o valor ali, está lançado o produto Bauru com pão francês e com maionese. Perfeito? Está tudo correto, feito direitinho. Depois é só partir para o pagamento. É um tipo de produto muito útil e muito prático. Eu vou mostrar um exemplo de um outro produto que eu já tinha criado aqui. Por exemplo, o Monte Seu Burger. Olha que legal. Eu tenho que escolher o tipo de pão. Então, eu escolhi australiano, mas veja que ele não está com avanço automático. Então, eu tenho que avançar. Se eu escolher outro pão, ele não deixa. Se eu tentar avançar sem nenhum, ele também não deixa. Ele tem que escolher o tipo do hambúrguer, que é o mesmo cenário. Se eu tentar escolher 2 hambúrgueres, ele não deixa. E por último, eu posso escolher um molho. Eu vou escolher barbecue
confirmando ele acresceu o valor do barbecue. Vejo que então produtos por etapa é muito útil e é muito bom de aplicar isso em cardápios online ou autoatendimento, né, que fica aquela etapa onde o próprio cliente vai escolhendo. Nesse cenário, quem faz a pergunta para o consumidor é o atendente, ok? Obrigado.